E aí, gente, hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês da experiência que eu tive ouvindo audiobooks. Eu nunca tinha ouvido um audiobook, eu nem sabia exatamente como ter acesso, onde tinha audiobook em português, enfim. E aí eu testei alguns aplicativos e eu vim contar pra vocês tanto a experiência ouvindo audiobooks pela primeira vez, quanto passar as recomendações dos livros que eu ouvi, né? Então, bora lá! Falando um pouquinho dos aplicativos, tá? Eu testei o Scribd primeiramente, né? Eu ouvi 2,5 livros, vai, no Scribd. E assim, o Scribd, ele tem uma... Assim, pra começar, nenhum aplicativo tem um acervo maravilhoso de livros em português, tá? Ainda é muito pouco, são livros mais antigos, poucos livros atuais, enfim, geralmente são livros bem mais antigos. E repete-se muito entre os aplicativos. Então, por exemplo, o Scribd e o Storytel, eles têm alguns mesmos livros com o mesmo narrador, enfim. Então, vale você dar uma pesquisada antes se vai ter um acervo legal do que você quer, porque alguns desses aplicativos são pagos, né? Por exemplo, o Scribd, se eu não me engano, é um pouco... Acho que é em torno de R$ 27, alguma coisa assim, por mês. O Storytel é por volta de R$ 15. E aí tem o Esquilo, que é de graça, mas só algumas pessoas têm acesso. Ele tem um acervo bem mais reduzido, né? Então vale a pena dar uma olhada, assim. Eu comecei pelo Scribd, né? Lá, apesar do acervo reduzido, como todos, eu senti que lá tem um acervo um pouco maior que o Storytel de livros em português. E aí eu peneirei, achei alguns de suspense, de ficção científica que eu tenho interesse. São livros que são clássicos, mas eu ainda não li, não conheço. Então, comecei por lá, né? E pretendo manter, tá? Inclusive a assinatura. Primeiro eu comecei por um conto que chama O Unicórnio, de Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, né? E pelo menos, né, entendi que ele é o mesmo autor. Eu não sabia que ele tinha conto sem ser com Sherlock Holmes, mas pelo visto sim. Esse unicórnio especificamente, eu não gostei do audiobook. Eu achei que é muito difícil você saber qual personagem tá falando, tem muitos personagens interagindo ao mesmo tempo, e é o mesmo narrador para todos, né? A hora que ele faz a voz feminina, parece que ele não tá muito boa a caracterização ali dele fazendo uma voz feminina, enfim. Mas é um conto, então é super rápido, vale para testar, você entender se você se encaixa ali com o formato de audiobook, né? Mas outros que eu ouvi no Scribd eu gostei bastante. Então, o próximo que eu ouvi foi A Ilha do Dr. Moreau, né? Que é um clássico aí da ficção científica. Nesse, coincidentemente, só tem personagens masculinos, e o narrador é um narrador masculino, mas eu achei muito mais fácil de entender qual personagem que tá falando, enfim, até por ser uma história um pouco mais longa, apesar de não longa demais. O livro físico deve ter menos de 200 páginas ali, mas eu achei mais fácil de entender, né? E aí eu comecei a ouvir, e aí eu tô revezando entre audiobook e Scribd, a ouvir Penitência, da Kanai Minato, né? É uma narradora mulher, e os personagens todos são femininos nesse livro, os personagens que estão narrando a história. Também aconteceu isso, né? Eu não me incomodaria, né, de um homem narrando uma mulher narrando um homem, só que às vezes a caracterização ficou meio diferente, assim, não me acostumei tanto. Esse daí, Penitência, inclusive, é a mesma editora que fez o audiobook e fez o e-book, né? Então dá certinho pra você ir acompanhando em um outro. A diferença só é que o audiobook é dividido em mais capítulos, mas ela fala, né, tipo, capítulo 4, aí tá lá no, sei lá, no 6, no audiobook. Então você consegue, fazendo paralelo, é mais fácil de acompanhar a história. Mais futuramente eu falo desse livro, que eu ainda não acabei, tá? Mas eu vou falando dos outros hoje. O Scribd, o Storytel, eu acabei não pegando, porque os livros que me interessariam lá já tinham no Scribd. E o Esquilo é um aplicativo que não é pago, e você consegue, dependendo do seu plano de celular. O meu plano, por exemplo, não tem acesso ao Esquilo, mas do meu marido sim, então eu usei o login dele. E lá, assim, você tem pouquíssimo acesso a livros, né? A ideia é que ele vai liberando um por mês ali. Você escolhe entre um acervo que também é um pouco mais limitado. Mas eu gostei muito. Eu ouvi 1984 e tem sonoplastia, tem mais de uma voz narrando. Então eu achei super completo e uma experiência muito mais legal. Então, valeu a pena de qualquer forma. Falando um pouquinho dos livros, né? Então, o primeiro foi esse conto aí do Arthur Conan Doyle, chamado O Unicórnio, que basicamente é um grupo de amigos conhecidos que eles querem ter uma experiência paranormal, e aí eles chamam uma médium para fazer uma sessão, sabe, daquele... tipo tabuleiro, ou enfim, uma sessão assim numa mesa para tentar entrar em contato com espíritos. E aí acabam que eles se excedem ali em alguma coisa e eles
acabam tendo um encontro com algo a mais. É super rápido esse conto. Eu não gostei tanto, pra ser sincera. Eu achei difícil no audiobook de conseguir entrar bem dentro do conto, sabe? Então, gostei bem pouco, mas é um conto, tipo, tem 1 hora o conto só. Então, foi tranquilo. Na sequência, eu ouvi A Ilha do Dr. Moreau, que é a história desse náufrago, que ele é resgatado por um navio, e aí ele desce junto com o responsável pelo resgate dele na ilha que essa pessoa mora. Só que lá tem seres muito estranhos, eles não parecem muito normais. São seres humanos muito diferentes, né? E tem algo estranho acontecendo, né? Tem um cientista que reside nessa ilha também, e aos poucos o personagem principal vai entendendo ali o que tá acontecendo, né? O que eu achei estranho só desse audiobook, eu gostei muito, muito de ouvir ele em audiobook, mas tinha umas horas que tinha umas palavras desnecessariamente em inglês, tipo breakfast. Tipo, por que não traduziu para café da manhã, sabe? Tipo, não entendi muito bem. Mas, de qualquer forma, aos poucos ele vai entendendo o que está acontecendo naquela ilha. E eu acho que esse livro tem discussões muito atuais sobre ciência, ética, até que ponto vale os avanços científicos que a gente vai fazendo e tudo mais. Então, eu achei interessante e válido, mesmo sendo já mais antigo. Penitência eu vou falar depois, como eu falei pra vocês. E aí vem 1984, que é um livro que todo mundo sabe a história, mas basicamente é do Winston. Ele vive na Inglaterra, mas a Inglaterra já tem um outro tipo de poder, né? É uma distopia, basicamente, em que o governo controla tudo na sociedade, tudo na população. Como eles vão trabalhar, quanto eles vão ter de acesso à comida e tudo isso. A ideia é ser uma sociedade mais igualitária, mas você tem ali a sua divisão entre proletariados, eu não sei se é partido externo e partido interno, mas 2 divisões ainda dentro do partido. Winston estaria ali no meio. O trabalho dele é interessante porque ele trabalha no ministério responsável pela comunicação. E ele reescreve a história. Então, sempre que tem algo inconveniente que acontece para o partido, ele e os colegas dele reescrevem toda a história, reescrevem tudo que foi publicado, todos os livros, todos os jornais e tudo mais, entendeu? Peraí que meu cachorrinho tá aqui. Oi, pequena. Então eles reescrevem tudo isso, sabe? E é isso, então é super interessante. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é a ambientação desse mundo. Eu achei super interessante tudo que é falado sobre essa sociedade, né? É tudo bem ambientado, o autor descreve muito tudo, é super interessante, né? Você entende ali a relação da população com o partido, como o partido realmente controla tudo, como a população é quase doutrinada ali para ter um amor pelo partido e não pelas outras pessoas ou pela família, etc. Como eles são constantemente controlados pela Teletela, que inclusive está dentro da casa deles, e documenta tudo que eles fazem o dia todo, então nada pode ser feito escondido. Aí tem a parte 2, né, que é a relação do Winston com a Julia, que eles começam a se questionar um pouco mais sobre esse governo. E a parte 3 que eu não vou falar para não dar spoiler, né? Eu gostei muito mais da parte 1 do que da 2 e da 3, mas o livro é muito bom, é muito importante, tem diversas discussões que é muito interessante a gente fazer a reflexão. O capítulo 9 da parte 2, ele é um pouco cansativo de ouvir em audiobook, não sei se ele vai ser cansativo na leitura, mas é basicamente o Winston lendo um livro, sabe? Então, nossa, é enorme, acho que é um capítulo no audiobook que tem tipo 1h30, enfim. É legal, mas é cansativo, sabe? Acho que essa é a única ressalva desse audiobook específico. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das recomendações. Me contem aí onde vocês escutam audiobook, qual audiobook vocês gostaram de escutar, como foi a experiência. E a gente vai compartilhando aí as dicas. Até mais!